importante entender que todo o seu planejamento, quando não atingido, ele gera uma grande frustração. Imagina só o quanto que você precisa de tirar de dinheiro do seu bolso. Em alguns momentos você não tem esse recurso. O construtor, o incorporador e o loteador não possuem esse recurso. E aí ele precisa estrangular a sua margem de lucro, buscando fundos, bancos, buscando aí investidores ou prostituindo a sua venda, dando muito desconto, um deságio muito grande. E aí vem um conjunto de outros fatores naquele grande efeito cascata. Não tem aquele ditado, fala quando uma coisa está dando errado, parece a lei de Murphy? Exatamente, porque sucesso e fracasso são efeitos compostos, é um conjunto de variáveis. E aí vem aquele caos, aquela frustração. Cada dia que passa sem vender é um dia mais de você tem que pagar juros altos, que você tem que pedir mais dinheiro no mercado, que você tem que dar mais desconto, que você atrasa suas obras, que você vive naquele estresse e naquela ansiedade muito grande. E claro que eu preciso falar isso. Ninguém que eu conheço adora viver essas experiências, viver no caos, viver no estresse, viver na pressão, com a sua credibilidade em xeque, seus clientes pedindo distrato, te cobrando sobre evolução de obra e outras coisas mais, né? Eu falo que esse é um cenário que ninguém precisaria vivenciar, experienciar, mas que muitos vivenciam por falta de planejamento, de falta de estratégia, de falta de uma inteligência diferenciada. E é por isso que eu preciso te alertar que se você está começando no seu empreendimento agora, é seu primeiro empreendimento, ou se você ainda não lançou, ainda dá tempo de você não passar por tudo isso. E se você já teve algumas experiências amargas no passado, olha, não dá para errar duas vezes no mesmo lugar. Eu aprendi com os grandes sábios, né? Podemos ter erros novos, mas nunca errar no mesmo lugar pela segunda vez, né? Isso para mim é burrice. As pessoas sábias são aquelas que aprendem com o próprio erro ou vai buscar uma ajuda. Até porque construtor, vamos falar do construtor. O construtor ele tem como finalidade construir. A partir do momento que ele quer fazer marketing e vender, ele já saiu do papel de construir. E aí ele está entrando num outro setor, numa outra modalidade que não é de sua competência. O incorporador, ele é a parte que ele assume toda a gestão 360 do empreendimento. Ele é parte da inteligência e parte dessa gestão, mas ele também não é o maior especialista de vendas. Vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui comigo. Você construtor, você incorporador e você loteador. Imagina só, eu tenho uma aceleradora de vendas e já vendi 19.557 unidades. Eu uso em alguns momentos o vetor 10. Para cada unidade eu preciso ter 10 intenções de compra. Então eu já atendi, já passou pelas minhas mesas de negociações mais de 190 mil clientes. Eu sou cientista, eu tenho BI, eu tenho Big Data. Para quem não sabe o que é BI, é Business Intelligence. Eu vou catalogar todo o meu cenário. Eu tenho métricas, tenho traqueamento, eu tenho dados. E eu também adquiro no mercado, pelas maiores empresas de pesquisas de mercado. E nós criamos grandes ferramentas que hoje o mercado vem consumir da gente. Então imagina só, são 195 mil clientes atendidos, são 19.557 unidades, 92 empreendimentos lançados, 14 anos no mercado imobiliário. Só que eu tenho 26 anos de experiência empresarial e também eu vim do varejo, né? Eu fui especialista de uma rede de supermercado, onde a gente aprendia a vender rápido e com quantidade, velocidade e quantidade. Até porque o varejo tem pouca lucratividade e tem muitos produtos perecíveis. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu trouxe essa ciência de um país de primeiro mundo que é o Japão e apliquei no mercado imobiliário e por isso eu me tornei uma grande referência no setor. Tá aí um grande exemplo, se você ainda não me conhecia, é só bater meu nome no Google. Eu tenho 5 livros escritos, sou escritor best-seller, sou o único player do mercado imobiliário a fazer 3 TEDx na história e faço em média de 50 a 60 palestras, entregando toda a minha inteligência de mercado. Um dos meus livros chama O Poder do Método. Quando você tem um método, você se torna muito mais assertivo. E para mim, você elimina 2 pontos, aliás, 3 pontos. Uma chama austeridade ao erro. Você vai minimizar
o impacto das probabilidades do erro. O segundo, você vai ser muito mais assertivo. E quando você é muito mais assertivo, você vende muito mais rápido, diminuindo o seu tempo aí de permanência nesse período de vendas, e você vai ter muito mais lucratividade. E outra, você vai viver com muito mais paz e ter muito mais tranquilidade nessa jornada do empreendedorismo dentro do setor imobiliário. Então, por isso que você precisa ter múltiplas competências dentro do seu empreendimento, do seu lançamento. Então, deixa para alguém fazer aquilo que ele sempre fez com muita maestria, e no nosso caso, nós somos a maior aceleradora de vendas hoje do Brasil, do mercado imobiliário de lançamentos. E a hora de agir é agora. O mercado imobiliário não tem espaço mais para amadorismo. O custo da construção flutua, a concorrência não para. Hoje terrenista está virando incorporador, investidor virando incorporador, padeiro, mestre de obra, todo mundo está incorporando e está construindo. É assim o mercado, e acredite, vai ficar cada vez pior. E a sua margem de lucratividade está cada vez menor. Você não planeja direito o seu dia D, seu lançamento, não tem pré-lançamento, não tem represamento, faz o represamento como fazia antigamente, faz uma campanha contratando qualquer agência de publicidade, que ela é boa para fazer uma arte bonita, mas não tem nenhuma ciência exata para como convencer, chamar atenção, chamar interesse, gerar desejo e fazer com que o cliente tenha uma tomada de decisão. Então tudo isso tem estratégia, e por isso que o seu marketing sai muito caro. Chega no meio do caminho, você já gastou todo o seu dinheiro, não vendeu 100% das suas unidades. E aí você coloca a culpa no mercado, na concorrência, na economia, no governo, fala que o problema é o corretor, que o problema é sempre o outro. É o que eu mais ouço. Mas posso te falar, e acredite em mim, o problema é seu. Porque você escolheu lançar naquele momento, você escolheu contratar aquele time de campanha publicitária, agência, você escolheu contratar e recrutar aquele time de corretores, você escolheu quem estava coordenando ali, você escolheu a liderança do projeto, e que está tudo bem. Eu também já errei muito no passado, mas a grande sabedoria da minha vida, a grande competência e habilidade é, mais uma vez, eu nunca errei 2 vezes no mesmo lugar. O erro ele precisa ser consertado de maneira muito rápida. Então no próximo vídeo eu vou te mostrar como nós montamos o nosso ecossistema, a nossa aceleradora de vendas, que é o nosso roadmap de sucesso, que une o diagnóstico do mercado, treinamento de corretores, gamificação. Nós somos a única empresa que faz uma gamificação. Não é aqueles meet que dá o meet, apresenta o produto e o seu cliente não sabe explicar 70% do seu produto, dos diferenciais. Seu cliente não. Aliás, é o seu cliente, né? O corretor é o seu primeiro cliente. O seu cliente, parceiro, vendedor, não consegue explicar o seu produto na íntegra. Faça esse teste que você vai se frustrar. Nós somos a única empresa que dá o treinamento, uma gamificação, que nós preparamos o seu corretor para que ele tenha uma preparação mais profissional, que ele saia com o playbook e que ele tenha um engajamento, ele saia de lá motivado, inspirado e provocado, para ele vender. Tem muitos corretores
que trabalham nos nossos lançamentos e empreendimentos, que eles se tornam clientes, eles compram, eles adquirem a unidade. Imagina só a bandeira que ele está vestindo. Se ele comprou uma unidade, significa que ele está acreditando tanto no produto que ele vai vender de maneira diferente. Então, aqui nós vamos mostrar todo esse caminho, que é o caminho do diagnóstico da pesquisa de mercado, o caminho do planejamento 360, o nosso planejamento tem mais de 300 linhas de atuação, como a gente vai definir a estratégia de como você vender mais rápido e utilizando menos recursos financeiros, o seu marketing se tornar muito mais assertivo. Depois a gente vai montar todo o time de stakeholder, os principais players que vão assumir os principais papéis dessa jornada do lançamento. Depois a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa do briefing da campanha, utilizando a neurociência e as melhores práticas de convencimento para persuadir o cliente para tomar a decisão muito mais rápida e também convencer o mercado vendedor, que é o time de vendas, corretores imobiliárias e a house. E depois disso que a gente preparou, montou, a gente vai para o aquecimento. O que significa esse aquecimento? É a preparação. Então eu preciso preparar o meu cliente para que ele esteja mais convencido quando esse momento, o momento de oportunidade, chegar o corretor bater na porta dele ou ele bater na nossa porta. Depois a gente vai para o represamento. O represamento não é apenas para você somar cadastros de intenção de compra e montar pastas, mas é para que ele tenha um termômetro para você fazer ajustes em tempo real, para que você seja cada vez mais assertivo nas ações futuras. E depois a gente vai para a pré-venda. A pré-venda ela é muito importante. Eu não vendo no dia D, eu já vendi na pré-venda. E se você não tiver essa capacidade de utilizar as principais metodologias e ferramentas, que é Growth Hack, que é Insight Sales, e aí você tem SDR, BDR, você tem FARM, você tem um conjunto de ferramentas disponíveis, a própria neurociência aí aplicada ao consumidor de compra de imóveis, que tem uma outra pegada. Então tudo isso é muito bem preparado nesse roadmap que nós vamos oferecer aqui nos próximos vídeos. E por último, o grande dia D, que é o dia da alegria do grande incorporador, construtor e loteador, aquele mais inteligente, que ele zera o seu empreendimento no lançamento, ele zera o seu empreendimento em poucos dias e aí ele vai para a grande comemoração para ele seguir empreendendo, procurando novos negócios e prosperando. Então, clique no link abaixo e aguarde o próximo vídeo. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça aqui no link, que eu tenho total certeza que essa jornada vai ser uma jornada transformadora para os seus negócios.